Namaskar, meus queridos. Eu vou contar a história de quando eu decidi dedicar-me completamente para a missão de Baba, para Ananda Marga. Comecei este caminho desde zero. O que significa isso? Quando eu cheguei a Ananda Marga, eu estava assim em la búsqueda de um mestre espiritual, estava fortemente em la búsqueda de um mestre, de um guru que me ajudara a conhecer-me a mim mesmo, de ir mais profundamente dentro de mim mesmo. Mas eu era ateu, ou seja, não tinha religião, não havia passado por nenhum tipo de espiritualidade, nem de nenhum tipo, e então entrei desde zero. Enquanto conhecia Ananda Marga, que fui iniciado, imediatamente senti que isso era algo que eu queria, que era algo que era bom para a minha vida. Me lembro, depois de 2, 3 meses de fazer yoga e meditação, eu fui muito estricto desde o início, imediatamente eu senti que isso era o que eu estava precisando em minha vida e que isso é o que eu queria fazer em minha vida. Mas ainda tinha dúvidas sobre Baba. Alguns meses depois fui para Buenos Aires e ali fiz um treinamento com um Dada lá e sobre um tipo LFT, um mês. Mas e o Dada contava sobre Baba, contava as histórias de seu mestre. E eu pensava, puxa, como que eu gostaria de conhecer esse mestre? Como que eu gostaria de ter esse sentimento também? Porque eu não tinha esse tipo de sentimento. Minha cultura, meus costumes, meu estilo de vida não me havia levado nessa direção. Então eu não sentia isso. Mas eu tinha como profundo desejo, o anelo interno de que eu queria sentir isso. Depois do treinamento eu voltei para Rosário, onde eu morava, perto de Rosário, São Lourenço. E nós íamos sempre, era verão, íbamos sempre para mergulhar no rio. O rio Paraná, que passa lá perto de onde eu morava, o rio Paraná tem 40 quilômetros de comprimento, porque tem um delta no meio. Então, mas tem assim, são como quase 2 quilômetros de comprimento esse braço que passava perto de minha casa. Era um lugar onde o rio era muito fundo, havia sido drenado para que os grandes barcos entraran, venían barcos que venían de Europa, de Japón, y entraban dentro del río y iban a las fábricas que estaban en esa área. O sea que el río había sido drenado, tendría tal vez 40, 50 metros de profundidad. Y allí había una corriente de agua muy fuerte, ¿eh? Y nos íbamos a tomar baño. Claro, no se puede comparar con las playas de Brasil, mas era nossa prainha. E um lugar, uma prainha, que se você fazia 5 ou 6 metros, aí caía para 10 metros de profundidade. Então é um lugar muito perigoso. E nesse mesmo lugar, tinha 2 grandes canos, muito grandes, que entravam no rio, que eram de uma planta de tratamento de água. Entravam uns 10 metros dentro do rio para absorver a água para a planta de tratamento para aquela pequena cidade. E esses canos estavam por cima da água, alguns 4 ou 5 metros, e depois chegavam até certo lugar e entravam dentro do rio. Mas o que acontece? As pessoas gostavam de ir em cima desse cano e chegar e logo saltar dentro do rio e nadar até a beira do rio. E as pessoas faziam isso, mas eu não sabia nadar. Apenas conseguia nadar 3, 4, 5 metros, assim como um cachorrinho. Mas esse dia, não sei porquê, porque minha mente estaria mais livre, eu decidi subir sobre esses canos e andar nesses canos e chegar lá até
donde los canos entraban en agua, ¿no? Y yo veía que las personas venían corriendo, saltaban en el río, venían para atrás, y me daba una voluntad, yo olhaba para el río, y las personas saltaban, y las personas mergulhaban en el río, y olhaba para agua, en un momento fiquei olhando a água assim, e senti que a água me dizia, venha, 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 se sumerja, é tão bom, venha, até que yo vi que allí tenía una escada, los canos estaban con unos pilares y tenía una escada, y yo dije, no, yo voy a saltar, inmediatamente me pego de la escada y subo nuevamente. Entonces me jogué en agua. Cuando me jogué en agua, claro, estaba a 5 metros de alto. Você sabe que si pula de 5 metros, afunda 5 metros. Cuando salí después, ¿no? Nadé así o tenté de subir para encima, yo ya estaba a 4 o 5 metros da escada, 4 o 5 metros dos canos. E lá o rio tem muita correnteza. E o rio me levava e me levava e me levava. E cada vez me levava, eu tentava de nadar, né? E chegou um momento que, claro, eu não sabia. Começou a entrar água dentro de mim, começou a descontrolar minhas mãos com meus pés, né? E entrei embaixo da água. Quando entrei embaixo da água, bebi água, né? E nesse momento me lembro haver visto a uns 50, 60 centímetros, a parte de cima do rio, eu dentro da água, e eu senti esse momento, é o momento que eu vou morrer. Eu estava, nesse momento, eu senti que esse é o momento de minha morte. Então, pensei, tá bom, já que é o momento de minha morte, eu me deixo, que eu vou morrer. Só que, nesse momento, né, vino assim a minha mente, em minha tela mental, a foto de Baba, que eu havia visto lá no treinamento em Buenos Aires. Essa foto de Baba sonriendo, com óculos, sonriendo, só a parte esta da cara de Baba assim, sonriendo. Quando eu vi assim, eu pensei, Baba, se você é meu mestre, porque eu estava com muita dúvida se Baba era meu mestre ou não, se você é meu mestre, se você é meu guru, me salva. E nesse momento eu senti que dentro de mim, todo esse cansaço, todo esse estado de tensão, foi como sugado de mim. E me senti flutuando no rio. E a imagem de Baba ali, e tudo isso saindo de mim. E eu fiquei tranquilo, relaxado, flutuando no rio. E eu tenho que dizer para vocês, até hoje, se vocês me jogam numa piscina, eu não sei como flutuar. As pessoas sabem como flutuar, né? Mas eu não sei como flutuar. Por que eu estava flutuando? Porque eu estava como absorvido na visão de Baba. E imediatamente olhei assim para a beira do rio, que estaria já a uns 20 metros da beira do rio, e comecei a nadar. Suavemente, como se estivesse tranquilo, relaxado. Fui nadando, nadando. Quando chego na beira do rio, eu me jogo e aí todo o cansaço, tudo isso voltou outra vez a mim, mas a sensação de que Baba havia salvado minha vida. E comecei a chorar. Eu estava longe do grupo de pessoas. Comecei a chorar e sentir, Baba, você salvou minha vida. Você salvou minha vida. Esta vida era para estar morta. Ou seja, que você salvou esta vida, minha vida. Então, esta minha vida é tua. Eu te ofereço minha vida para você. E ali foi o momento em que eu decidi que ia trabalhar para Baba, ia dedicar minha vida para ele. Namaste.